Acho que a essa altura do campeonato vocês já conseguiram entender que a discussão em desenvolvimento humano é uma discussão sobre a passagem do tempo, né? No final dos contas, é isso que interessa aqui para a gente. É claro que quando a gente está dentro do campo do desenvolvimento humano, o que interessa mais, né, é as mudanças que ocorrem em função da passagem do tempo, né? Mas acho que há um pano de fundo de toda essa discussão que a gente faz de desenvolvimento humano, é a passagem do tempo, é o fato de que as coisas passam, é o fato de que nós estamos inseridos dentro de um devir, dentro de um fluxo temporal, né? É um pouco essa a condição humana, e me interessa muito na aula de hoje, talvez discutir um pouco com vocês, e consequências, né? Quais são os efeitos que a gente poderia extrair assim, do fato de que nós estamos inseridos dentro de um devir temporal, né? Então, acho também que essa discussão é uma discussão que dá para a gente aproximar bastante de uma outra discussão que a gente deve fazer de maneira mais direta esse semestre, que é a questão do envelhecimento, né? Eu sempre cito que a humanidade tenta, pelo menos a humanidade mais na contemporaneidade, né? A humanidade na contemporaneidade tenta resolver o seu dilema em torno da finitude, achando que morte é um problema de velhos, né? Achando que morte é uma coisa que a gente pode deixar para quando a gente ficar idoso, nesse sentido, né? E talvez eu consiga demonstrar para vocês de muitas formas que a nossa época é uma época bastante ligada à negação da passagem do tempo. A gente tem muita dificuldade com isso, né? E esse texto talvez vai dar para a gente alguns elementos para pensar, algumas defesas que nós vamos criando, muitas vezes até sem se dar conta, né? Em relação ao fato de que o tempo passa, em relação ao fato de que as coisas não são eternas nesse sentido, né? Então, a gente sabe que o Freud, quando está discutindo esse texto, ele está bastante preocupado com isso que se rasgou na frente dele, né, de todas as formas, que é aquilo que os seres humanos talvez tenham de mais profundamente perverso, né, que é a guerra, né? A guerra é uma dessas coisas que demonstra para a gente essa faceta desumana dos seres humanos, vamos pensar assim, né? Porque é algo que muitas vezes na cotidianidade, ou quando a gente está distanciado historicamente de um tempo de guerra, né, ou de uma vivência de guerra, a gente pode começar a criar essas ilusões de que o ser humano é humano, bonzinho, né, sempre quer o bem das pessoas, né? Acho que tem muito disso sim, mas também tem outra parte dos seres humanos que a guerra é capaz de revelar toda a perversidade até onde nós podemos ir, né? Eu particularmente sou uma pessoa que penso que muito do que a gente adquire, né, adquiriu de uma certa consciência, né, da humanidade, né, como um mundo, para ser um lugar, né, a gente deveria ter relações mais, né, assim, como que eu poderia dizer, né, talvez mais esperançosas, mais bonitinhas, né, os seres humanos têm que promover o bem, etc, etc. É muito típico de uma consciência do final da Segunda Guerra Mundial, né? Vocês sabem que ao final da Segunda Guerra Mundial, há todo um movimento de rapaz, travou aqui. Todo um movimento de reabilitação, acho que é isso, né? Do mundo, das relações, das sociedades, né? A gente começou a achar que a gente conseguiria resolver conflitos historicamente muito profundos, né? Apenas com boa vontade, com amor e com carinho, assim, né? Essa é uma típica consciência que eu acho que existe bastante na contemporaneidade, mas que ela é produto de uma época, né? Talvez é isso que eu estou querendo dizer, né? Essa história de mais amor, mais carinho, isso tudo é muito bom nesse sentido, mas eu tenho algumas dúvidas se isso vai de fato resolver os nossos problemas, assim, né? Se é que alguma coisa resolve. Mas isso é produto de um pós-guerra. Depois que a humanidade se viu assim, bastante destruída por aquilo que a guerra promoveu, a gente começou um pouco com essa consciência mais de amor ao próximo, né, etc. E tal. Talvez o Covid-19 é uma dessas coisas que veio para mostrar para a gente que talvez a gente não está tão seguro assim em relação a alguns acasos da história da humanidade, né? Quem dera que a gente conseguisse resolver todas as nossas questões um pouco assim pela questão da boa vontade, né? Pelo amor ao próximo e tal, né? Tem coisas que, infelizmente, são um pouco mais complicadas, assim, né? Eu acho que o texto sobre a transitoriedade, né, é um texto que vai colocar a gente para pensar um pouco sobre algumas questões, e ele vai colocar a gente para pensar um pouco, inclusive, sobre algumas questões, né? O Tiago já até havia anunciado aí, sobre a questão do luto,
né? É uma questão que eu não gostaria muito de abordar assim muito rápida. Eu queria um momento específico para falar da questão do luto com vocês, né? Que o Freud ele já começa a esboçar nesse texto aqui algumas questões que ele vai desenvolver depois, né? Existe um texto que seria assim, uma espécie de parte 2 desse texto aqui, que é um texto chamado Luto e Melancolia, né? Onde ali sim o Freud vai tecnicamente se debruçar sobre as questões do luto, sobre a questão da melancolia. Eu diria até que esse texto, né, sobre a transitoriedade, ele é um texto mais anedótico, né? Ele é um texto mais didático, ele é um texto mais legal de ler, né? Ele é o texto em que o Freud conta uma história ali, de um rolê que ele deu lá com os amigos dele, né? É um texto em que o Freud, nesse sentido, ele é bastante generoso, né? Vamos pensar, ele está bastante assim. No fundo, o Freud escreve muito bem, né? Para quem ainda não conhece o texto do Freud, quando lê esse texto, talvez vai entender por que eu estou dizendo que o Freud escreve tão bem, assim, né? Acho que ele é muito bom na escrita, assim, né? E aqui talvez seja um dos maiores exemplos que nós temos aí da capacidade de escrever do Freud, né? Tem outros textos do Freud que são deploráveis, assim, muito difíceis de serem entendidos, né? Mas esse não. Esse é um texto que eu acho que é de bastante fácil acesso, assim. Então tem uma discussão aí que nós vamos fazer um pouco sobre o negócio do luto, né? Nós vamos discutir um pouco sobre isso, como a psicanálise pensa um pouco essa história, né? Mas acho que isso é um convite, né? Um convite, um texto. Eu sempre sinto esse texto assim como um convite, a gente pensar em algumas coisas, né? É um convite para a gente talvez fazer um exercício de refletir sobre algo que na correria do dia a dia se deixar passa, né? Na correria do dia a dia a gente não pensa, na correria do dia a dia a gente começa a achar que é isso, né? A gente deve ir, deve viver, que a gente vai vivendo, né? Eu estou bastante preocupado aqui nesse texto em talvez tentar demonstrar para vocês o quanto que a experiência do tempo, né, é uma experiência que produz determinações muito significativas naquilo que nós somos, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tem um microfone para estar aberto aí? Não? Beleza, né? Deixa eu ativar o mute aqui de todo mundo, né? Enfim, então assim, né? Vou virar o slide aqui, né? Para a gente já começar a pensar um pouco sobre essa história da transitoriedade, sobre a ideia de que nós estamos inseridos num tempo, né? Eu particularmente tenho muito essa impressão, a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso, né? Que o tempo, no final das contas, é uma grande produção humana, né? No fim das contas, assim, eu tenho alguma dúvida se a pedra está preocupada, né, com que amanhã, né, ela tem que fazer coisas, ou o tempo que ela já perdeu, né? Eu sou bastante filiado a essa ideia de que o tempo é uma convenção humana que a gente criou nesse sentido, né? E que nesse sentido isso é capaz de produzir algumas ilusões, assim, né? O melhor exemplo que eu posso dar disso, que eu acho que é um exemplo que talvez é conhecido de vocês, a ideia de que quando a gente chega em 31 de dezembro, o tempo se renova, né? A ideia de que começa tudo de novo, né? Isso é um tipo de construção que a gente fez que às vezes pode colocar a gente assim um pouco, né, na pretensa ilusão de que tudo se renova ao início do ano, assim, né? Quando na verdade o tempo só vai para frente, assim, né? O tempo só anda para frente, ele não cessa de passar, né? Assim, ele vai passando, é um pouco isso, né? Acho até interessante, né? E alguma literatura psicológica fundamenta isso que eu vou dizer para vocês agora. É muito perigoso, né, essa época de final de ano, assim, né? Porque é um momento que a gente começa a fazer muitas idealizações, a gente faz muitas promessas, a gente diz que vai fazer muitas coisas no ano seguinte, né? E boa parte dessas coisas que a gente promete no final do ano, né, elas nem sempre se realizam, assim, né? E o sujeito talvez vai ter que se deparar com o fato de que ele produziu alguns ideais e que esses ideais, uma vez não cumpridos, né, eles podem até voltar mais pesados depois, até num sentimento de culpa, né? Eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês, mas é impressionante o quanto que no final do ano muitas pessoas procuram psicoterapia, né? Eu diria assim que é uma época aquecida no consultório, no meu consultório, e de alguns colegas que já ouviram um pouco essa discussão, né? Porque a gente pode passar boa parte do ano se ocupando com uma série de coisas ligadas a trabalho, ligadas aos nossos afazeres, e aí quando chega no final do ano, né, que é aquele momento que está todo mundo lá nas suas casas, as pessoas vão viajar para o interior para passar o Natal com as suas famílias, né? Pode bater um grande vaziaço, assim, né?
que é um vaziaço que a pessoa meio que foi tampando ao longo do ano inteiro, né? E aí, nesse momento, uma angústia muito significativa pode aparecer, né? Então, é uma época muito triste para muitas pessoas, final de ano, né? Porque tem muitas pessoas que acabam reduzindo muito a vida dela a algumas coisas, e quando essas coisas saem de cena, ela também sai de cena, né? Vamos pensar assim, ela também desmorona um tanto, né? Tem alguns comentários aqui, deixa eu ler, né? A Marcela comenta, é verdade, olha, gente, 2020 ia ser o ano. Pois é, né? Tá aí um grande acaso de 2020 que rompeu um pouco essas expectativas, né? A Georgia comenta, né? Eu não sabia desse dado interessante, Georgia, né? Também uma época de maior incidência de suicídios, né? Não sabia, né? Eu acho que isso talvez vai ao encontro disso que eu estou trazendo, né? O que o final do ano tem uma incidência maior do número de suicídios, né? Eu sustentaria essa ideia, né? A ideia de que é uma época de muita angústia para muitas pessoas, assim, né? Então, gente, né, assim, eu tô tentando fazer assim algum preâmbulo aqui, né? Tô tentando fazer assim alguma espécie de entrada para a gente poder discutir, né, o que o texto vem a promover para a gente, mas no final das contas é isso, assim, né? A discussão que eu quero colocar para a gente aqui é uma discussão sobre o tempo, né? E o quanto que a gente pode se equivocar em torno da ideia de que o tempo é essa coisa que o relógio marca, assim, né? Talvez isso é uma convenção social que a gente fez, né? Até para a gente organizar a vida em, né? Em civilização, etc. Né? Mas não deve ser difícil para vocês perceberem que há toda uma vivência subjetiva em torno da ideia do tempo, em torno da ideia de que a gente estabelece uma relação com o tempo que é bastante subjetiva, né? Um exemplo bobo que a gente pode dar disso é a ideia de que, às vezes, uma hora passa diferentemente para mim e passa diferentemente para vocês. Né? Uma hora no relógio é sempre uma hora no relógio. Mas, usualmente, quando a gente está fazendo atividades que não são prazerosas, essas horas elas tentam passar numa espécie de tempo que parece mais rápido, né? Uma espécie de tempo mais veloz. E quando a gente está fazendo algumas atividades que não são muito entediantes, essas atividades parece que o tempo não passa, né? Apesar de uma hora ser sempre uma hora no relógio, assim, né? Isso não muda. É muito difícil para a gente da psicologia desconsiderar um pouco essa relação que a gente estabelece com o tempo, né? Mais do que uma convenção social e mais do que uma certa expectativa de regulação de sociedade a partir de um tempo objetivo, cronometrado, né? O tempo em que o metro vai dizer, né? O quanto que é um segundo, o quanto que é um minuto. Mais do que isso, talvez para a gente aqui interesse essa relação que a gente pode estabelecer com o tempo, nesse sentido. Né? Olha aí, ó, Geórgia, né, mata a cobra e mostra o pau. Né? Acabou de botar aqui a fonte, né, da onde ela leu isso. Né? Tá aí, ó, para quem quiser, né, para não parecer que é só uma coisa assim, né, dito de qualquer forma, né, tá aí a fonte da Geórgia. Legal, depois eu vou dar uma olhada aí, né. Então, gente, fake news aqui não, né, Tiago? Exatamente, né. Então, gente, tem um pouco essa discussão, né, uma outra discussão que, sem querer alongar muito, que dá para a gente colocar, né, também é uma discussão que vocês já devem ter ouvido falar, mas eu acho que isso talvez vá sensibilizando a gente para o que a gente vai discutir aqui hoje, né? É o quanto que a condição humana é uma condição que tem uma particularidade, né, em relação aos animais, que é o fato de que nós temos a consciência de que um dia nós iremos morrer, né? Ou seja, a gente tem a consciência de que o tempo passa e que a coisa acaba nesse sentido, né? Isso é próprio de a gente, né? Isso é próprio dos seres humanos. E o fato de a gente ter essa consciência da finitude, né, faz com que a gente repense e reprograme toda a vida que nós levamos. Assim, né? Eu tenho a certeza que, e talvez a gente tenha discutido um pouco sobre isso, e desenvolvimento humano, né, todas as faixas etárias, de alguma maneira, estabelecem alguma relação com a ideia de finitude. Né? Mesmo as crianças, elas já, de alguma maneira, chegam perto, né, e mesmo que de modo lúdico, mesmo que seja porque um dentinho caiu e aquele dentinho não está mais no corpo dela, né?
ou porque ela viu um parente morrer, um parente que some, né? Alguma coisa assim. De alguma forma, a criança também vai construindo, né? E também tem essa impressão de que a relação que a gente estabelece com a passagem de tempo, dependendo da idade que nós temos, é diferente, né? Uma coisa é a relação que nós temos com a morte aos 18 anos. A outra coisa é a relação que nós temos com a morte aos 40, né? Não são relações iguais, assim, pelo contrário, né? De modo geral, eu sinto que a juventude tem menos essa preocupação com isso, assim, né? Isso não é um demérito, isso é a própria condição de ser jovem, né? Acho que o jovem está vivendo tanta coisa, experimentando tanta coisa, que essa não é a preocupação mais direta dele, nesse sentido, né? Salvo se for um jovem, assim, com algum quadro de melancolia, né? Ou qualquer coisa dessa forma. Mas fora isso, assim, né? Há algo que na gente vai batendo de um outro jeito quando a gente começa a ficar assim com uma certa idade, né? A passagem do tempo é algo que nos convida a uma reflexão, né? A gente deve até fazer essa discussão aqui de alguma forma, né? O Jung, que é um psicanalista, né? Um cara assim que eu acho bem interessante. O Jung, ele fala uma coisa que eu concordo bastante, né? Que é a ideia de que durante a primeira metade de tempo de nossas vidas, a gente passa bastante tempo voltado para fora. A gente passa bastante tempo voltado para atender alguma expectativa social que fazem, né, de nós, assim, né? É como se toda a nossa personalidade, todo aquilo que nós somos, fosse bastante regulado para atender um pouco alguma coisa que a gente sabe que se espera de nós por aí, né? E por isso mesmo a gente acaba consistindo muito traços de comportamento ou traços de subjetividade, que são esses traços que estão voltados para fora, né? O Will vai dizer que a partir da metade de nossas vidas, a gente tem uma espécie de convocação a pensar o que já foi feito até agora de nossas vidas, né? É o que ele chama lá, né? Eu não lembro o nome técnico agora, mas assim, o nome não técnico para esse processo que ele chama é uma espécie assim de balanço existencial, né? É a hora de você parar e mesmo, né, que assim a gente esteja nesse fluxo meio louco, é hora de você parar e ver o que você deixou para trás em nome dessa tentativa de atender as expectativas sociais que é necessário, né? Que eu acho que é interessante aí da discussão do Jung. Ele não vai dizer que isso é um mal da sociedade, né? Ele não vai dizer que isso é uma coisa do qual a gente deveria se livrar. Ele vai dizer, olha, o negócio é meio assim mesmo, né? Durante um tempo das nossas vidas, a gente tem que estar aí mesmo produzindo e tentando participar de alguma forma do funcionamento civilizatório, né? Mas isso tem um custo para a gente enquanto sujeito. Isso tem um custo para a gente enquanto ser humano, assim, né? E Jung vai dizer que a metade das nossas vidas é uma espécie de deadline, é uma espécie de prazo final. Ou você olha agora para o que você negou para chegar até aqui, né? Que é o que ele vai chamar de sombras, né? Adoro esses termos junguianos. E aí você vai tentar fazer uma integração da sombra, né? De alguma forma a sua vida, a sombra é isso que precisou ser negado, né? Ou você pode ter algumas consequências bastante desagradáveis na sua vida daqui para frente, né? E aí a gente pode falar de sintomas psicológicos, a gente pode falar de mais ansiedade, pode falar de melancolia, né? O Jung diz que em algum ponto de nossas vidas, a nossa vida nos convida a uma reconfiguração subjetiva. É isso que ele vai dizendo. A gente pode adiar isso bastante, mas tem um prazo final. Tem uma deadline, vamos pensar dessa forma, né? Eu acho que essa é uma discussão bastante ligada à ideia de passagem do tempo, assim, né? O fato de que uma coisa é ter 40 anos, a outra coisa é ter 20, a outra coisa é ter 15, né? A outra coisa é a gente, então, tá assim, né? Num tempo de nossas vidas em que a gente não é mais o mesmo, nesse sentido, né? Então, eu não sei como que vocês pensam isso, né? Eu penso, né, particularmente, que a gente tem vivido uma época de muita negação da passagem do tempo, né? Um pouco essa história que a gente conversou aí no semestre passado, a ideia de que a gente vive numa cultura que valoriza excessivamente o valor da juventude, o ser jovem, né? O estar com a pele lisa, sem rugas, nesse sentido, né? Eu tenho um pouco essa desconfiança de que a gente vive um tempo em que a fase adulta está quase entrando em extinção, né? Porque a gente quer pular do jovem para o idoso, assim, né? A gente não quer ser adulto, a gente não quer ser meia-idade, a gente não quer
ser o início da vida de envelhecimento, a gente quer só ser jovem, assim, né? Pode falar, Camila, levantou a mão. Eu acho que existe também essa questão da infantilização do corpo, principalmente da mulher, né? Assim, tirar os pelos, cirurgias, não pode ter rugas e botox. E eu acho que esse peso vai muito mais para as mulheres, né? Esses dias eu vi um post de um médico que é obstetra falando sobre ninfoplastia, que é uma cirurgia nos lábios interiores, né? Da mulher, lábios internos. E aí surgiu uma discussão nos comentários assim de algumas mulheres falando que isso era um absurdo, e outras defendendo que cada uma pode escolher o que quer para o seu corpo, né? Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre essa cirurgia, mas eu percebo essa infantilização dos corpos, assim. Não pode ter pelo, tem que ser tudo arrumadinho no lugar, quanto mais novo, mais bonito, né? Sim. Eu sei, assim, eu penso que a questão do pelo, né, talvez tenha alguma questão estética também, né? Algumas pessoas podem, sei lá, né, não sei, pode ser que tenha algo estético, mas em relação às outras Sim, coisas... mas como a estética, como é que a sociedade constrói a estética, né? Assim, Sim, a estética é algo construído, né? sim, então, mas isso mesmo, né, por isso que ela é construída e por isso que a gente pode ter, assim, algumas pessoas podem ter o gosto pro pelo e outras pessoas podem não ter o gosto do pelo, assim, né? O que eu tô querendo dizer é que eu acho que o pelo, ele não necessariamente evidencia um corpo infantilizado. Eu acho que as outras questões, sim, né? Em relação a cirurgia plásticas, né? Esticação de pele, né? Evitação de ruga, botox. Concordo também com a ideia de que isso é um peso muito maior para as mulheres, né? Acho que não há sombra de dúvidas que a relação com o corpo que as mulheres, né, assim, têm com o corpo é sempre algo que historicamente a gente sabe, né? Que a mulher tem uma relação muito particular com o corpo, né? Embora esse mercado também, né, já li algumas estatísticas que vão nessa direção, tem sido bastante fomentado para o lado dos homens, né? Tem muitos homens aí que estão mais ligados à questão assim, né, da imagem, né, do que fazem, do que não fazem, que inclusive é um dos mercados que foi mais atingido aí pela pandemia, né? A gente sabe que um dos setores da economia que foi mais prejudicado foi o setor aí, né, dos salões de beleza, né? Não sei se vocês viram alguma coisa por aí. Por aí. A Luiz está comentando, os homens querem namorar mulheres mais novas, né, para poder sentir mais novo. Também tem isso, né? Acho que essa sensação de ser novo, né, é uma dessas coisas que nós desejamos bastante, assim, né? Eventualmente eu vejo aí também, né, algumas pessoas, talvez mais assim, né, nesse circuito de pessoas famosas, atrizes, né, atrizes assim, namorando homens mais novos, né, mas com certeza acho que isso tem algo aí de uma cultura mais comum no universo masculino, assim, né. E talvez isso aponte, sabe, Luiz, eu não sei, tem uma certa uma questão aí que talvez isso aponte para uma dificuldade da passagem do tempo, né? Talvez um homem que está com uma mulher mais nova, ele sinta que ele tem mais vigor, né? Ele ainda está mais vivo, assim, de alguma forma, né? Acho que isso pode falar também, assim, de uma certa dificuldade com a passagem do tempo, assim, né? Enfim, né? Então, assim, são algumas questões, né, que a gente pode colocar na mesa, né, para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Algo que eu queria também compartilhar com vocês, né, já virando aqui um pouco o slide, é que a vivência da passagem do tempo, né, isso que a gente está tentando recortar aqui, é algo que a gente vai percebendo, né, que constitui uma dimensão fundamental da experiência humana, né? Acho que espero que tenha ficado claro para vocês até aqui que o tempo é uma dessas coisas que a gente não consegue simplesmente ignorá-lo, né? Talvez não é à toa que os gregos, né, inclusive nomeavam o tempo como um deus, assim, né? O Cronos, né, que é essa coisa tão maior do que nós, assim, né, que determina tanto quem nós somos, né, que de alguma forma aí os gregos nomeavam isso como um deus, né? E isso traz impactos, né, para o nosso funcionamento social, enfim, né, tudo isso que eu já estou comentando aqui. Isso é alvo de discussão, né, talvez menos da psicologia, né,
eu não vejo muitos autores da psicologia discutindo sobre o tempo e a relação que a gente estabelece com o tempo, embora eu também não conheça todos os autores da psicologia, né? Mas essa é uma discussão já bem mais comum no ambiente da filosofia, né? Filósofos aí se debatem sobre a questão do tempo desde que o mundo é mundo, assim, né? E aí eu trago até alguns representantes aqui, né? De algumas perspectivas. A gente tem o Newton e o Leibniz, que são filósofos e físicos também, né? Lá do século XVI, né? Em que eles apostavam na ideia de que o tempo é algo que existe fora do homem, né? Ele é independente do ser humano, né? Já o Kant, que é um sujeito que vem um pouco mais à frente, ele vai se contrapor a essa ideia, ele vai dizer que o tempo é uma dimensão subjetiva. O tempo não existe fora, o tempo existe dentro. O tempo existe nas nossas cabeças, é isso que ele está querendo dizer para a gente, assim, né? Talvez o que o Kant está querendo dizer é um pouco aquilo que eu estava falando mais no início, né? Eu não sei muito se uma árvore tem a preocupação com a passagem do tempo, assim, né? Eu não sei se isso é algum dilema para ela nesse sentido, né? Acho que ela existe sem essa preocupação, assim como os animais também, né? Isso não quer dizer que os animais não possam pressentir, né, que tem alguma coisa errada e que talvez eles possam estar perto do fim, assim, né? Mas eu não acredito que isso seja uma preocupação como é uma preocupação para nós seres humanos, assim, né? Então, não estou muito aqui para dizer se o Newton está certo, o Kant está certo, né? O cardápio está aí, né? Para vocês verem com que posição filosófica vocês se identificam mais, né? Eu particularmente acho a do Kant bastante interessante, assim, né? Eu vejo que ele acertou mais, né? Quando ele, pelo menos da maneira como eu avalio, né? Acho que ele acertou mais de entender que o tempo é um negócio que a gente inventou, né? Que isso não tem, né? Já para pensar na ideia que talvez o tempo não exista, né? Que o tempo é um negócio que a gente inventou, assim, né? Embora, mesmo que tenha sido uma invenção, né? A gente sabe que uma hora acaba as coisas para a gente, né? Pelo menos para quem, assim, não acredita em nenhuma vida para além disso daqui, né? Talvez para quem acredita em alguma vida para além disso aqui, não, né? Talvez exista mais tempo para fazer alguma coisa, né? Mas para quem não acredita, né? Para quem acha que é isso, morreu, acabou, né? Uma hora as coisas acabam, né? E a gente lida mal, né? Esse é o grande lance, né? A gente lida mal. Algumas pessoas vão até consistir essa ideia de que muito das produções culturais que nós fizemos, a religião pode ser pensada como uma delas, né? Eu sei que existem milhões de religiões, assim, estou falando de algumas, né? As religiões muitas vezes é uma grande formação defensiva contra a passagem do tempo, assim, né? Algumas pessoas vão dizer que existem sistemas religiosos todo baseado na premissa de evitação e negação da morte, assim, né? E aí você constrói todo um conjunto de princípios, né? E um conjunto de regras, né? Em que depende muito de fé nesse sentido, né? Que fala um pouco dessa história, né? O Tiago comenta, né? Talvez o tempo nos dê uma espécie de materialidade do que vivemos. Como assim, Tiago, né? Como é que você pensou isso? Fala um pouquinho aí. E professor? Opa. Não, de repente essa ideia do tempo, ele vem para... porque eu sei que eu vou chegar ao fim, então eu preciso de alguma coisa que me mostre quanto tempo eu ainda tenho. Então eu construo algo material, que seria essa ideia do tempo, 24 horas, dias e semanas, para mostrar que o tempo está passando. Imagino que seja isso, né? Interessante, né? Talvez isso seja algo que a gente construiu para dar um pouco mais de controle, assim, né? Um pouco mais de segurança em relação a isso. Eu entendi, né? Interessante. Faz sentido para mim, assim, né? Algo que a gente fica tentando controlar o incontrolável, né? Porque eu não sei até que ponto pode ser tão útil assim a gente ficar, né? No que isso nos ajudaria, assim, né? De alguma forma. Uma hora vai chegar a morte, né? Isso é fato, assim, né? Eu acho que, inclusive, tem algumas pessoas que fazem uma discussão sobre isso, né? Que muito do que a gente... muito da nossa culpa, né? Pode muitas vezes ser, assim... A culpa, ela pode muitas vezes falar, assim, de uma espécie de meta que eu queria ter chegado e não cheguei, né? E essas metas, às vezes, que nós vamos colocando, às vezes elas podem ser muito severas, né? Porque a partir de uma certa consciência, né, de que a gente vai acabar, a gente quer usufruir muito de tudo, assim, né?
Mas aí, como a gente talvez não consiga usufruir plenamente de toda a vida, né? Assim, a gente pode se sentir muito culpado nesse sentido, né? Ó, a Estrela também comentou, e também para explicar o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Sim, né? É uma outra forma assim, de objetivamente pensar o tempo, né? Eu sinto que essas questões que vocês estão colocando, não sei, né? Posso estar equivocado, mas sinto que essas questões que vocês estão colocando, elas parecem falar bastante assim, desse tempo que a gente poderia categorizar como o tempo mais objetivo, né? E não como o tempo subjetivo, que seja o tempo, assim, a passagem cronológica do tempo, né? Para a gente entender uma certa história, né? Eu acho, por exemplo, é a minha opinião pessoal, assim, né? Eu acho que história, a ideia da história é uma das questões que mais precisam ser revistas, assim, na contemporaneidade. A gente tem estabelecido uma relação com a história, né? Eu acho que muitas vezes a história para algumas pessoas tomou o lugar de Deus, assim, né? Como uma espécie assim de lugar de orientação existencial, né? Deus nesse sentido, né? Deus não no sentido assim de fé, de culto, né? Mas Deus no sentido de orientação existencial, né? É impressionante o quanto que algumas pessoas são bastante assim adeptas e fidelizadas ao argumento histórico, assim, né? Que é algo que a gente nem questiona muitas vezes, assim, né? É algo que a gente vai tomando a história como um fundamento para muitas coisas. Acho que pode ser, né? Mas talvez não seja a única forma de se pensar a humanidade, assim, né? Algumas pessoas trabalham com a ideia de a condição humana sendo pensada de modo ahistórico, né? São pessoas que se interessam muito por tentar desvendar, né? O que existia no homem grego que existe também no homem hoje, né? Independente da passagem do tempo, independente das transformações que aconteceram ao longo da história da humanidade, o que seria assim a experiência mais essencial do que é ser humano, assim, né? Então, Professor, pois não. na verdade, o meu ponto era mais no sentido de explicar que em algum momento fomos crianças e depois começamos a crescer. Então, como explicamos que antes éramos de menor tamanho? Como explicar que daqui a algum tempo ficaríamos mais velhos? Era mais ou menos isso a minha ideia, de Não, explicar o nosso crescimento como entendi. pessoas. Entendi, faz sentido, né? Porque eu acabei, assim, derivando da sua colocação alguma outra coisa, né? Para falar de alguma outra coisa. Mas eu entendi, né? Eu acho que há algo, inclusive, que é muito enigmático para o ser humano, né? Que é como nós nascemos, assim, né? Como que se dá a nossa origem, assim, né? A gente não... A gente muitas vezes não... para os seres humanos ainda é muito enigmático, né? A história do nosso nascimento, assim. Se a gente quiser, a gente pode achar que tudo se explica pela biologia, assim, né? Eu não sei se alguns de vocês já se perguntaram onde vocês estavam antes de vocês nascerem, antes de vocês serem concebidos, assim, né? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de acreditar, né? De acreditar não, de entender, né? Como é que a gente... Entende assim? Como é que de uma gosma, que é o esperma de um homem, no útero de uma mulher, né? Como é que aquilo vira uma vida, assim, né? Para mim, isso ainda... Entende? Como é que dali começa a ter uma coisa, né? Assim, que tem vida, que tem vontade, que tem desejo, que ouve, né? Eu acho bastante enigmático a questão do nosso nascimento, né? Ou se vocês quiserem um paralelo, né? Como é que de um ovo nasce um pintinho, né? Como é que daquela gema lá, daquele negócio mole lá, de repente tem um pintinho que está andando, tá uma coisa concreta, assim, né? A biologia pode explicar muita coisa nesse sentido, mas talvez há algo ainda de enigmático sobre o vir à vida, né? Que é algo que o tempo talvez possa nos ajudar a fazer algumas marcações, assim, né? Ainda um pouco aqui sobre a questão do tempo, né? E acho que aqui eu coloco de maneira mais formal para vocês essa distinção, né, entre o tempo subjetivo e o tempo objetivo, né? Que estou me referindo aqui com um pouco mais de interesse em relação a esse tempo subjetivo, que é esse tempo talvez que a gente sinta que está em desacordo de alguma forma com esse tempo objetivo, né?
eu sinto que quase nunca a gente está plenamente adequado ao tempo objetivo, né? A gente tem alguma coisa do nosso tempo pessoal, vamos pensar assim, da nossa velocidade interna, né? Que nem sempre ela está de acordo com a velocidade externa do mundo, né? Eu acho até que se alguém aí consegue estar plenamente de acordo com a velocidade externa do mundo, que é uma correria, é uma velocidade assim meio cega, né? A gente vive num tempo que as coisas são muito rápidas. Eu acho que essa pessoa pode estar até adoecendo nesse sentido, né? Querer se adequar demais ao tempo objetivo pode ser uma forma de produzir algum adoecimento, assim, né? Então, embora eu sinta também que para a gente ter participação social, para a gente conseguir participar das coisas, a gente precisa mesmo, né, assim, deixar um pouco de lado o nosso tempo subjetivo. Às vezes a gente não quer assistir uma aula, às vezes a gente não quer fazer algumas coisas, né? Mas é algo que a gente precisa se colocar numa espécie de ritmo que às vezes não é o nosso, né? E é impressionante o quanto que as nossas convenções sociais desrespeitam bastante, né? Então você tem que fazer uma prova em 1h30, mas talvez você é uma pessoa mais lenta, né? Você precisa de 2 horas, você precisa de 2h30. Talvez você é uma pessoa rápida, né? Que não precisa de 1h30 nesse sentido, né? Aí fica lá aquele tédio, né? Você faz a prova em meia hora e você tem que ficar lá mais 1 hora esperando para ir embora, né? Então, há um desacordo, né? Eu diria que, inclusive, né, em relação ao luto, que a gente vai discutir um pouco melhor, né? É impressionante o quanto que uma das maiores dificuldades das pessoas de fazerem o luto hoje é um certo respeito de tempo nesse sentido, né? É uma possibilidade assim do sujeito talvez estar um pouco mais voltado para se fazer um luto de que não só as atividades cotidianas, né? É um pouco a dificuldade de muitas pessoas de fazer um luto. Muito dificilmente a gente faz um luto com 3 dias, com 2 dias, né? Luto é um processo demorado, assim, um processo que demora algum tempo, né? E também já devo ter comentado aqui com vocês em algum momento que às vezes uma impossibilidade de se fazer um luto é a possibilidade de se fazer uma depressão. Lutos negados sucessivas vezes podem se transformar numa depressão, né? Tem inclusive uma psicanalista que eu gosto muito chamada Maria Rita Kell, né, que tem alguns vídeos no YouTube, acho que tem inclusive um vídeo sobre isso, em que ela faz justamente essa discussão que a gente está colocando aqui, né? Que é uma discussão sobre velocidade e depressão, né? E ela associa essas duas coisas. Ela tem um livro que ela escreveu sobre isso, chamado O Tempo e o Cão, né? Mas ela vai bastante consistir essa ideia de que a velocidade que nós vivemos é capaz de nos produzir depressão, né? E talvez é por isso que em algum momento, para algumas pessoas, né, assim como eu comentei no início da aula, né, que acho que a gente vive um tempo de melancolia social. A gente não tem tempo mais para olhar para si mesmo e para as coisas que nós estamos vivendo. É como se a gente estivesse bastante privado da possibilidade de elaborar o que nós estamos vivendo. A gente só vive, né, sem poder se voltar para aquilo que a gente vive, inclusive para poder assim, pensar no que a gente está fazendo. Se é por aqui mesmo, se é por ali mesmo. Às vezes eu acho até que o lugar da análise, né, o lugar de uma psicoterapia, é esse lugar muitas vezes. A gente faz uma psicoterapia às vezes porque a gente inclui na nossa agenda, vamos pensar assim, um lugar para a gente parar e pensar, né? Um lugar para a gente poder refletir sobre o que está fazendo com as nossas próprias vidas, né? Às vezes uma terapia não necessariamente é um lugar só para você se livrar de um mal-estar ou de um sofrimento, né? Boa parte das vezes é. Mas às vezes é esse lugar em que a gente para, né? Eu já ouvi isso de alguns pacientes, assim, né? Esse momento que eu tenho aqui é o único momento que eu paro. E fora daqui eu não consigo parar nunca, assim, né? Então são pessoas que vivem bastante essa loucura e talvez, assim, né? Dentro de um limite possível é um momento, né? Melhor com esse momento do que sem. Ideal que a pessoa conseguisse mais, né? Às vezes não é possível mesmo, né? Às vezes ela só consegue aquele momento e é isso, assim, tá? Então, eu não sei se isso é novidade para vocês, né? Mas acho legal, assim, devagar, vocês lerem um pouco mais literatura sobre isso, né? E avançar um pouco nessa história, o quanto que ir vivendo, né? Assim, sem alguma parada, né? Assim, pode produzir muito adoecimento nas pessoas, né? E eu não estou aqui, sabe, gente, assim, numa perspectiva de mudança de sociedade. Eu não sei muito acredito, né, que a gente vai mudar
uma sociedade, né, que respeita mais os tempos subjetivos, né? Se acontecesse, eu ia achar muito bom, assim, né? E se precisasse, eu até ajudaria para que isso acontecesse, né? Mas eu confesso que eu tenho poucas esperanças nesse sentido, né? De que a gente vai ter alguma sociedade que se torne um pouco mais lentificada, assim, né? A nossa sociedade é uma sociedade da velocidade trem-bala, assim, né? De modo geral. A gente vai precisar fazer alguma coisa, né? Às vezes uma análise pode ser um pouco esse lugar, né? Então, não sei se já conversei sobre isso com vocês, né? Tem algumas pessoas aí que são adeptas, militantes, né, ao slow food, né? Enquanto tem pessoas que são a favor, assim, vivem o fast food, a gente vive o fast food, né? Nem a favor, né? Isso não é uma questão de ser a favor ou ser contra, né? O fast food às vezes se tornou uma sobrevivência da gente, assim, né? Tem algumas pessoas, inclusive, que dizem isso, né? Que a gente cozinhar no futuro, né, vai ser um hobby, assim, né? Hoje quase já é, assim, né? As pessoas vão pedir comida sempre de fora de casa. Não vão fazer mais comida, assim, né? As pessoas vão pedir a comida fora de casa. Cozinhar vai ser um hobby. Às vezes você faz no final de semana ou outro, né? Etc. Mas tem aí, né? Não sei se vocês conhecem esse movimento chamado Slow Food, que é uma galera que gosta dessa ideia, né? De comer devagar. Francisco, Pode falar, Camila. além do slow food, eu já ouvi falar de slow fashion, que é uma consciência no consumo de moda, né? Assim, mais preocupado de onde vem a matéria-prima e tudo mais, de não comprar dessas grandes corporações com exploração. Então, é um outro movimento também a favor dessa lentidão, né? Legal, né? Que eu penso, sabe, Camilo, que o valor lento, né, é um valor bastante depreciado na nossa sociedade, assim, né? Não é um valor que nós temos como um valor nobre, né? O valor que nós temos assim como nobre na nossa sociedade é o valor rápido nesse sentido, né? Eu acho que é interessante ver que tem alguns movimentos que tentam fazer assim alguma espécie de peraí, né? Assim, uma espécie de contenção dessa velocidade meio louca assim que a gente vive, né? Então acho interessante, né? Pensar um pouco sobre esse valor da lentidão e mais do que isso, né? Eu estou tentando assim positivar um pouco a coisa do lento, porque eu acho que isso é importante psicologicamente, né? Eu não estou falando isso assim só como uma predileção pessoal. Eu estou falando isso porque eu acho que isso pode ter algo terapêutico aí, né? Eu acho que tem alguma coisa que a gente poderia extrair para se pensar um pouco mais formas terapêuticas da gente lidar com o nosso mal-estar, lidar com o nosso sofrimento, né? Seja lá o que for. Então, legal, né? O slow fashion aí junto com o slow food aí, né? Não sei se dá para viver assim, né? Mas talvez dê para a gente colocar um pouco mais isso nas nossas vidas, né? É uma boa pergunta, Thiago. Penso que sim, né? Acho que a internet ela é essa coisa que a gente encurtou as distâncias e ao mesmo tempo aumentou as distâncias, né? É o grande paradoxo da internet. A gente tornou as coisas mais curtas e mais distantes, assim, né? Porque eu posso estar conversando com alguém que está em outro país agora, né? Eu encurtei a distância. Ao mesmo tempo, né? Essa distância, esse contato com essa pessoa lá do outro país é um contato mais, eu diria, frio, né? Mais distante. Não é o contato real, presencial, né? Material, vamos pensar assim, né? Mas acho que a tecnologia tem uma boa parte, né, de responsabilidade nessa história, né? A internet, todas essas coisas aí, né? O Thiago comenta também, mas o tempo na internet funciona diferente de tudo, atualiza muito rápido também. Então, eu acho que sim, né? Eu acho que uma atualização na internet, né, não é uma atualização na vida da gente, assim, né? Um ótimo exemplo disso é o luto, né? Eu não acho que a gente faz um update, né, assim, de uma pessoa que vai embora rápido. A gente pode até se convencer que sim, né? Mas talvez isso a médio e longo prazo demonstre que não. Isso talvez é um negócio, né? Que dê para a gente tirar aqui dessa conversa. Pode parecer uma coisa muito pessoal, né? E muito baseada numa certa leitura que tenho, assim, de pensar o homem, as relações, né? E etc. Eu sempre tenho a impressão que o tempo da nossa cabeça é mais lento do que o tempo da vida, assim, né? Do que o tempo do funcionamento social. A nossa cabeça ela não consegue
tipo assim, quando alguém morre, vamos pensar quando alguém morre, né? Até que a gente convencer a nossa cabeça disso demora um pouco, assim, né? Principalmente se for uma pessoa que a gente tem uma relação afetiva especial, né? A nossa cabeça, assim, ela pode até ver a pessoa morta, pode até ver lá o corpo, que eu acho que é um processo importante, que ajuda bastante no processo de elaboração de luto, mas a nossa cabeça, assim, ela recusa isso. É um negócio que a gente não... Isso não é algo, assim, que a gente consegue simplesmente, pronto, elaborei, tá tranquilo que a pessoa foi embora, assim, né? A Júlia comenta, pode ter mudado um pouco o conceito de distância também. Pode ter mudado, né? Talvez a gente vai ter que entender o que é distante hoje em dia, assim, né? É uma discussão, né? Que dá para a gente fazer também, né? A ideia, sabe, Júlia, assim, não é ser nostálgico, né? Mas a ideia é a gente perceber que essa mudança, ela talvez, assim, requer algumas adaptações dos comportamentos, né? Que eu sinto que a gente tem tido mais dificuldade nessas adaptações do que, de fato, a gente tem tido sucesso nessas adaptações, assim, né? É um pouco uma perspectiva que tenho, assim, escutando as pessoas, né? Eu não acho que é à toa que nós temos maiores índices de depressão, maiores índices de suicídio, maiores índices de transtorno de pânico, né? Isso tudo pode estar falando, assim, de uma adaptação que a gente está precisando fazer, né? De uma maneira, assim, um pouco forçada, isso é imposto a gente, né? Não é uma questão que a gente escolhe, que eu acho que a gente está, assim, arranhando, né? Está difícil para a gente, né? Alguém poderia até dizer, mas os adolescentes lidam muito melhor do que isso, do que as pessoas mais velhas, né? Será? Eu não sei, né? O que eu vejo aí de estatísticas, né, e que mostram é que os adolescentes nunca tomaram tanto ansiolítico igual eles estão tomando agora, né? Nós temos uma geração de adolescentes completamente ansiosos, assim, né? Então, não sei, né? Teria que pensar um pouco com calma. A Leandra comenta aqui, ó, nós acabamos nos acostumando, né, com o conceito de obsolescência programada. Acabamos aplicando isso com as pessoas. Concordo também, sabe, Leandra, né? Eu tenho bastante essa impressão de que a gente tem surfado, né, bastante, né, nesse descarte das relações e nesse não aprofundamento das relações, que eu acho, é a minha opinião pessoal também, né, eu acho que isso é um mero produto capitalista, assim, né? Algumas pessoas acham que são super modernas e são super, assim, conectadas com o novo tempo, né? Porque elas são pessoas que vivem várias relações e nunca se apegam muito a ninguém, né? Eu acho que isso é um grande produto do capitalismo, assim. A impressão que eu tenho é essa, né? Do mesmo jeito que a gente compra um produto e descarta quando a gente acha que ele não serve mais, até porque ele para de funcionar também, a gente tem que comprar uma outra coisa, eu acho que a gente tem feito isso com as relações também, assim, né? Olho para isso com um pouco de desconfiança, assim, né? O Thiago comenta da modernidade líquida, né? Já diria o Bauman. É interessante, né? Acho que o Bauman é um cara que foi muito feliz nesse sentido, né? De poder mostrar para a gente aí o quanto que o que é próprio da contemporaneidade, né? É algo dessa liquidez, assim, né? Que torna a dizer. Eu acho que a gente está meio que cansado um pouco disso, assim, né? Talvez a gente não consiga admitir isso, né? Mas a gente faz um diagnóstico cultural e social, né? Tudo que se evidencia para a gente é que a gente está, assim, tendo que lidar com essa maior fluidez das coisas a um alto custo, assim, né? E tem tido dificuldades com isso, assim, né? Também é um outro teórico interessante, né? O Lipovetsky é um cara também que vai pensar a questão da contemporaneidade aí, né? Eu não conheço tanto a discussão dele, né? Mas eu gosto bastante desse termo, sabe, Georgia? Hipermodernidade, né? Porque aparentemente ele não é alguém que acredita que nós já superamos a modernidade, né? Como tem essa discussão, assim, tem teses de doutorado se nós vivemos na pós-modernidade ou se a gente vive assim na alta modernidade, no limite do limite da modernidade, né? Nessa coisa de marcação, já que a gente está falando de tempo, né? Essa coisa de marcação de tempo histórico, né? Acho que o Lipovetsky é alguém que vai dar a entender para a gente que a gente não é pós-moderno, né? A gente não passou a modernidade ainda. Nós estamos na modernidade, talvez assim, no suspiro final da modernidade,
mas a gente não passou ainda dela, né? E eu concordo. Eu acho que a gente está bastante vivendo assim, a gente tem visto a finalização de uma época na história da humanidade. Eu acho que é isso que a gente vive na contemporaneidade. Eu já acho que a gente está no fim. A Jorge está comentando, a gente está no auge, né? Eu acho que a gente está no fim. A impressão que eu tenho um pouco para mim, uma das maiores evidências que a gente está no fim uma das maiores evidências que a gente está no fim da modernidade é o questionamento que tem se feito muito frontalmente, não só aqui no Brasil, isso é a nível de mundo, né? Em relação à ciência, né? A ciência moderna, ela nasce como um fruto do início da modernidade, e eu acho que quando a gente começa a ver a ciência assim, caindo um pouco desse lugar de autoridade, né, capaz de regular os comportamentos, como ela já foi em algum momento, eu acho que isso aponta para um fim assim, de uma época na história da humanidade, que eu acho que é a modernidade. Né? Eu vejo um pouco dessa maneira. A Georgia está sugerindo aí, né, os vídeos do Lipovetsky, não sei nem pronunciar direito o nome desse homem aí, né? Lipovetsky, né? Sei lá. Enfim, né? Então, assim, uma coisa que eu trouxe aqui, recortei um pouco, né? O tempo, gente, é uma dessas discussões que vocês vão discutir bastante, assim, né? Quer dizer, desculpa, né? Vocês vão discutir muito pouco ao longo da graduação de vocês. Vocês não têm muitas discussões sobre isso, né? Tem alguma discussão ou outra que vocês vão ter em psicopatologia, né? Que é uma discussão que vocês vão ter lá no 6º, 7º período, que vai mostrar para a gente o quanto que, dependendo do tipo de quadro, né? Vamos chamar assim, sem querer patologizar, né? Mas dependendo do tipo de quadro que o sujeito vive, né? Ele pode ter uma relação muito particular com o tempo, né? E acontecer um pouco desse descompasso, né, que a gente estava falando aqui, entre o tempo subjetivo e o tempo cronológico. É muito comum que pessoas que vivem depressão tenham uma percepção da passagem do tempo mais lentificada. Né? O tempo depressivo é um tempo pesado, né? Um tempo que não passa. Se a gente pegar um caso muito grave de depressão, né, é aquele sujeito assim, que dorme o dia inteiro, assim, né, que mal levanta para comer e só fica lá preso dentro do quarto, né? Mas mesmo assim o tempo não passa, né? Essa coisa que o subdepressivo ele sente assim uma lentificação muito grande das atividades, né? A gente estava falando um pouco aí em relação ao comentário da Camila sobre o lento, né? Eu acho que o depressivo talvez assim seja a grande evidência de que tem algo, né, assim, que está negado, né, no nosso funcionamento social, né? Acho que não deve ser difícil para vocês perceber o quanto que nenhuma empresa quer contratar um depressivo, assim, né? Ninguém quer ter um depressivo empregado, assim, né? Até porque é isso, a depressão talvez faz com que a gente tenha que direcionar um tempo a nós mesmos, né? Que não a produtividade, assim, é um pouco essa história, né? Eu gosto muito dessa ideia de que o sofrimento, às vezes, que nós criamos é uma forma da gente resistir a algo que está muito excessivo para a gente, né? A gente está sofrendo, a gente pode estar indicando, olha, tem algo que eu não estou dando conta, tem algo que está demais para mim, eu não estou conseguindo processar. Só que como às vezes a gente não consegue falar, a gente sofre, né? Como às vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo, e uma coisa que eu vejo muito comumente no meu consultório, as pessoas elas não sabem muito bem qual é o limite delas, assim, né? Às vezes, se você investiga um pouco mais se a pessoa sabe qual que é o limite dela, né? Elas não sabem muito bem. A gente talvez tenha criado muito consciência aí nas pessoas de que a gente consegue tudo, assim, né? De que tudo nos é possível nesse sentido, né? Eu não sei se tudo nos é possível ou não. Tenho um pouco de dúvida sobre isso. Acho que isso é algo que é muito vendido para a gente. A ideia de que tudo é possível, de que nós podemos tudo, etc., né? Eu não acho que tudo seja possível nesse sentido. Eu acho que quando alguém está sofrendo, é alguém que talvez está diante de algum excesso que não está dando conta, assim, né? E aí ele sofre. E aí ele vai precisar entender que tem algo ali que, até desembolar esse novelo, né? E ele saber que esse sofrimento pode ter a ver com algo que foi além dos recursos dele, né? Isso pode demorar, né? Isso vai precisar de uma análise, vai precisar de um tratamento psiquiátrico, né? O sujeito vai ter que recorrer a alguém, assim, né? Um ansioso já vai perceber o tempo como uma espécie de pressão constante, né? O ansioso é esse sujeito aí que ele está sempre percebendo, parece que
nunca tem tempo suficiente, assim, né? Até porque vocês devem, talvez, já ter ouvido isso de algum professor, né? A pessoa ansiosa é essa pessoa que vive excessivamente no futuro, né? Ela nunca está no presente, assim, ela está sempre lá no futuro, né? Embora também, não vou entrar nessa discussão agora, acho que não dá para viver o presente o tempo inteiro também, assim, né? Isso também é um desses mitos que a gente tem inventado na contemporaneidade, assim, né? Mas o depressivo é esse sujeito que ele está sempre num tempo que não é esse tempo de agora, assim, né? Ele está sempre tentando buscar uma coisa que está lá na frente e ele está sob essa pressão o tempo inteiro, assim, né? O tempo para ele parece ser essas coisas que está colocando ele meio na chibata, né? Ele se sente assim, meio uma chibata em relação ao tempo. E aí, por fim, também eu recortei aí o obsessivo, né? Sem querer entrar muito no mérito, o que é o obsessivo, como é que ele funciona, né? A gente pode dizer que o obsessivo, assim, de modo geral, é um sujeito que ele tem um funcionamento mais sistemático, né? Ele é alguém assim que gosta da coisa muito bem organizada, ele tende a certo perfeccionismo, né? Ele lida muito mal com aquela coisa mais ou menos. O obsessivo é aquele que vai sempre achar que é melhor o ótimo do que o bom, né? O bom para ele, né? Assim, é uma dessas coisas que ele não quer, ele quer o ótimo sempre, assim, né? E por isso mesmo ele acaba sendo alguém que estabelece uma relação com o tempo, né? De lentificação das atividades. Como é alguém que procura o perfeccionismo, o tempo nunca é suficiente, né? Porque ele é alguém que ele quer fazer a coisa muito bem feita, né? E aí fazer a coisa muito bem feita demanda tempo, né? Basicamente isso, assim, né? E ele faz lá no tempo dele, assim, né? Ele vai fazendo, etc. O obsessivo talvez é um sujeito que sofra bastante com prazos, assim, né? É um sujeito que sofra bastante com o fim da linha, com o final, né? Você precisa entregar isso aqui num tempo, assim, né? Muito comum também nos funcionamentos obsessivos o postergamento, né? Ainda eu tenho tempo, ainda eu tenho tempo, ainda eu tenho tempo. Ele perto lá do prazo, esse sujeito talvez assim que ele, apesar de toda a experiência de sofrimento para ele, né? Esse sujeito que funciona bem sob pressão, assim, ele produz bem sob pressão, né? Ele vai postergando até os 48 do segundo tempo. 48 do segundo tempo ele dá um jeito de ir de fazer e faz, às vezes até bem feito, assim, né? Enfim, né, o que eu queria trazer hoje para vocês é um pouco isso, né? Eu não sei se a discussão não derivou muitas questões para vocês, né? Eu senti que vocês ficaram assim mais quietinhos, talvez, né? Alguns comentários assim mais soltos e tal. Mas acho que o que eu pretendia para a aula de hoje era até aqui mesmo, né? A ideia é que na próxima aula a gente já comece a entrar propriamente aí no texto do Freud, né? Que é esse slide que vai começar por aqui, em que eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês sobre isso que o Freud vai perceber, né? É um texto que é muito legal, assim, né? Que o Freud ele vai fazer também assim alguma reflexão sobre a questão da estética, alguma reflexão sobre o do belo, né? Uma questão que eu acho muito legal no Freud, que é raro da gente ver, né? O Freud é bastante interessado por discutir o feio, né? Ele não é interessado só por discutir o belo, ele também é interessado por discutir o feio, pelo sombrio, né? Pelas coisas que nos horrorizam, vamos pensar assim de alguma forma, né? O Freud ele é tomado às vezes assim como um precursor na estética, no sentido de não pensar o belo somente, né? De pensar também o feio como categoria estética nesse sentido, né? E há uma discussão que ele vai fazer aí, né? Sobre a questão da estética e o quanto que algo que ele percebe, né? O texto é basicamente um texto sobre um passeio que o Freud dá com dois colegas, né? Num jardim, sendo que um desses colegas é um poeta, né? E o Freud chama bastante a atenção do Freud quanto que esse colega dele, que era um poeta, né? Era um poeta que estava apático, assim, né? Era um poeta que estava indiferente em relação à vida, à beleza, à natureza das coisas, né? Eu acho bem genial, né? Essa ideia do Freud falar de um poeta, que a gente sabe que pessoas que trabalham com poesia, né? São pessoas, artistas de modo geral, né? São pessoas que lidam com o campo do sensível, né? E o Freud vai falar de um poeta que é insensível, de um poeta que é indiferente, né? Como é que o Freud pode dar alguma explicação para a gente dentro do que ele ouviu nessa conversa aí com esse poeta, né? Desse poeta que começa a existir de um modo em que ele prefere deixar de usufruir
das coisas, porque o poeta estava bastante atormentado pela ideia de que as coisas acabam, né? É basicamente isso que o Freud vai tentar discutir aí. E aí o Freud vai tentar justificar, né, por uma série de argumentos, por que a gente deveria deixar de usufruir de algo simplesmente porque esse algo acaba, né? Ele vai dizer que esse é um movimento que nós fazemos bastante. É como se a gente tendesse, de alguma forma, né, a coisas que a gente supõe que duram mais do que outras, no sentido afetivo, né? A nossa entrega afetiva, ela é uma entrega que a gente talvez assim se entrega afetivamente mais sem medo, né? Em coisas que a gente supõe que vão durar. A gente tem mais dificuldade de fazer entrega em coisas que a gente sabe que talvez sejam mais passageiras, mais transitórias, né? Etc. Na aula que vem eu falo um pouco mais sobre isso aí. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Um pouco isso, né, que eu queria discutir hoje. Gente, então eu vou para a chamada, tá? Eu vou pedir que vocês, assim, preferencialmente digitem presente aqui no chat para a gente ter o registro. Beatriz, está por aí? Camila? Cláudia? Cláudia Estrela Sanches. A Estrela está aí, né? Presente. Esther, Fernanda Barcelos. Aí, Geórgia, Jamile, Jorge Delmestro, Júlia de Andrade, Júlia Mariana, Karen, Karine, Leandra, Luan. Luan tá por aí. Aí, Luísa, Marcela, Marcos, Matheus, Miguel, Milânia, Stephanie, Suelen, Suelen está por aí.
Tiago Silveres e Tiago Santos. Os dois estão aí. Gente, é isso, né? Na aula que vem a gente avança um pouco mais no texto aí. Legal, né? Se vocês conseguirem dar uma lida, de repente quem conseguiu o texto compartilha. Eu vou tentar resolver lá também a situação no AVA, né? Ver se torna aquilo Professor, necessário. Fala, Sueli. eu respondi o chat, você chegou a ver, né? Cheguei, tá com presença. Tá, obrigada. Falou. É isso, gente. Boa noite. Até semana que vem. Valeu.